Vamos lá, essa é a aula sobre comunicação. Vou começar falando um pouquinho com você sobre a comunicação. Por quê? É importante você entender que toda empresa, independente do segmento que ela trabalhe, seja uma loja de ração, seja uma clínica de estética, seja um mercado, ela tem uma certa comunicação. Uma comunicação que vai expressar não só aquilo que ela oferece, mas a proposta dela de marca. Essa comunicação, ela é expressa nas redes sociais dessas empresas. De que forma? Através de fotos, de vídeos, de postagens em designers, aquelas artes que você vê das empresas, todas essas coisas, esses movimentos que essas empresas fazem nas redes sociais, comunica as soluções dela e o que ela quer levar para o mundo de diferente, né? Porque independente de você, por exemplo, atender um cliente que tem um segmento, que é um segmento muito comum, um exemplo é esteticista. Um segmento comum, ele pode se expressar, comunicar a marca dele de uma forma diferente, usando tipos de publicações diferentes, tipos de vídeos diferentes, trazendo certa autenticidade, né? Uma forma mais original de expressar a marca. Então a comunicação é importante você entender quando o seu cliente chega para você, se ele é um cliente que tem uma marca um pouco mais despojada, mais divertida, se é um cliente que quer ter uma marca um pouco mais empresarial, um pouco mais fechada, a comunicação dele é bem realmente formal. Então você vai ter que identificar esse lado da comunicação para que você expresse a marca realmente da forma como ela é, para que ela também venha captar os clientes que aquela marca almeja, porque é um cliente que busca uma solução um pouco mais pontual, um pouco mais firme, que passa um pouco mais de firmeza na solução, ele vai buscar uma empresa séria, né, mais formal. Um cliente que ele já é mais despojado, né, mais divertido, ele busca sim uma solução, porém ele é um pouco mais, tem uma comunicação mais leve, às vezes é um público mais jovem, ele vai ter ele vai aceitar uma empresa que tem uma comunicação mais leve como essa, né, mais jovial. Então tem que ter conexão, o público que o cliente está buscando com a comunicação que ele expressa. Então como que a gente identifica, como que a gente faz para expressar realmente a marca do cliente? Se o cliente tem uma empresa que é um pouco mais jovial, mais despojada, então a gente vai expressar isso nas cores, nas fontes. Então se a empresa que você está atendendo, que você vai atender, busca um cliente um pouco mais jovem, a comunicação dele vai ser mais jovem, desde as cores, as fontes vai ser fontes mais joviais, tudo que você vai compor ali na arte que você vai fazer para ele, que a gente vai falar disso mais pra frente, vai trazer uma certa comunicação. Não só isso, mas também a legenda, que é o texto que vai embaixo da publicação, ela também tem uma certa forma de comunicar, ela pode ser mais formal, ou ela pode ser um pouco mais divertida, um pouco mais leve, né, uma comunicação mais informal. Então você vai ter que saber identificar qual é a comunicação que o seu cliente quer passar. Se às vezes é um cliente que quer oferecer uma solução para mamães, por exemplo, para mães, já é uma comunicação mais maternal, então já tem aquele acolhimento, carinho no texto que você escreve, o carinho que você escreve na legenda. Então a gente tenta expressar tudo isso. Enfim, tudo o que está numa rede social profissional de uma empresa expressa o que ela deseja passar, expressa o cliente que ela deseja alcançar. Então, imagens, como eu falei, as fotos e artes, os vídeos, as legendas, tudo, exatamente tudo, até mesmo a estrutura, as cores, as fontes, tudo aquele conjunto todo vai comunicar algo a alguém. Então precisa ser uma comunicação que tenha coerência, né? Uma comunicação que realmente tenha um linear claro. Então, para uma comunicação assertiva, a gente precisa entender quem é o público primeiramente. Como que a gente faz para entender quem é o público? Primeiro você vai ter que pensar na lógica. Uma financeira te contratou para fazer uma publicação, para fazer publicações, para poder fazer posts ali para eles, para vender um crédito para idoso. Qual que é o público dele? Idoso. Então você vai estudar como que o idoso se comunica, qual é a forma mais fácil de falar com o idoso, como que você tem que fazer um desenvolvimento criativo do seu designer para passar mais seriedade, mais confiança, mais segurança para aquele idoso que muitas das vezes é um pouco mais desconfiado. Se já é uma loja de artigos infantis, você vai se comunicar com as mães, então tem que ser uma comunicação que seja para as mães, que venha trazer toda essa personalidade ali do cliente dentro da publicação. Então você vai ter que pensar bastante sobre isso para você entender a forma certa de falar com aquele cliente. Uma coisa que é importante também é a autenticidade. Muitas empresas fazem as mesmas coisas, oferecem as mesmas soluções. Então, o que vai fazer com que seu cliente seja único com as publicações, com os conteúdos que você vai criar para ele, é a autenticidade, é você trazer uma forma exclusiva e original de estar produzindo esses conteúdos para ele. Então, é muito importante você não ficar copiando pessoas, não ficar tentando fazer igual às outras empresas, mas realmente estimular a sua criatividade, fazer algo que seja assim coerente com o público do seu cliente, da empresa que contratou, porém algo autêntico, algo original, nos conteúdos criativos que você vai criar, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas é importante trazer autenticidade para qualquer negócio que te contratar. Tá? Originalidade. Além desse ponto, a comunicação também acontece não só nas publicações que você faz ali no feed,
né? O feed é onde as pessoas vão ficar lá arrastando e vendo os conteúdos daquela empresa que te contratou. Mas também nos stories, que são onde a gente fica navegando e vendo aqueles stories do dia inteiro da pessoa que todo mundo fica publicando lá. É importante entender que é legal, sim, se comunicar no feed, fazer esses conteúdos para os clientes, mas é favorável, né? Eu vou explicar um pouquinho disso mais pra frente também. A humanização. Humanização é o quê? Humanos, né? Então a gente busca conexão com os seres humanos. Uma rede social vazia, onde só tem publicações, postagens, artes, fica muito incoerente, fica uma coisa muito fria. O potencial de crescimento de uma rede social que tem humanização, seja ela do seu próprio cliente que grava vídeos, publica ali, que ele venha ter uma certa constância em postar os stories para as pessoas ficarem vendo durante o dia, postar stories do interior da empresa, um pouquinho de vida pessoal, né? Mas também postar vídeos no feed junto com os conteúdos, as publicações que você vai criando. Você instruir ele a colocar vídeos ali também dele, né, passar uma certa instrução. Eu também vou te ensinar a fazer isso. Um pouquinho mais pra frente eu vou te orientar tudo isso. Eu só tô dando um repasse pra você sobre comunicação, só pra você entender que a comunicação ela não é baseada em apenas uma coisa. Ela não se baseia somente em fazer arte, postar uma legenda, fazer arte, postar uma legenda. Ela é baseada em muitas ações. Então são ações nos stories, ações postadas no feed, todos os tipos de publicações, onde você expõe as soluções da empresa, a empresa, ou até mesmo o próprio cliente se expõe ali. Então tudo isso vai comunicar a marca dele. Então se é uma empresa mais despojada, vai postar um videozinho dançando, fazendo aqueles videozinhos que estão em alta. Se é uma empresa mais séria, vai postar um vídeo mais educacional, falando, dando uma instrução, ensinando o cliente, dando uma dica, dando um tutorial ali, um conteúdo de valor para ele. Então vai depender muito da comunicação, você vai ter que saber entender exatamente essa comunicação para você conseguir produzir conteúdos, né? A sua parte, que vai ser, por exemplo, as artes, você vai ter que saber a forma certa de fazer essas artes com coerência. Então é bom sim nessa comunicação, agregado às artes, aos conteúdos que você vai estar trazendo ali dentro nas publicações, agregar a humanização. Tá? Isso vai potencializar os resultados, vai fazer com que a rede expanda mais, vai aumentar a conexão dos seguidores com a empresa em questão, com o negócio que te contratou. Então, a comunicação é a base do começo para você entender o seu cliente, entender o cliente do seu cliente. Então é importante você realmente estudar bastante antes de começar a produzir os conteúdos. Em relação ao prazo, o que eu quero dizer? Quando o cliente te contrata, tem um período aí de mais ou menos uma semana, 7 dias, 5 dias úteis que você vai estar estudando realmente essa estratégia, né? A forma de se comunicar com essas pessoas, para você fazer um conteúdo que não só seja bonito, não seja só uma arte bonita, mas que realmente traga resultados. Então é algo muito mais sobre estudos, né, do que sobre fazer algo bonito. Então é isso na aula de comunicação. É uma aula bem breve, então vamos para o próximo passo agora. Na próxima aula a gente vai fazer um estudo realmente do mercado do cliente, para entender um pouquinho sobre isso na prática mesmo, tá? Então vamos lá.